Em 1951, uma cena pitoresca irá marcar o Natal francês. Alguns clérigos da cidade de Dijon ateiam fogo a um Papai Noel, na frente de umas 250 crianças que moravam em orfanatos da região. Segundo esses clérigos, essa era uma tentativa de combater a crescente paganização do Natal. E isso fez com que dois polos opostos tomassem posições paradoxais. Os clérigos defendiam, tanto os católicos quanto os protestantes, uma racionalização do Natal numa ideia cristã, ou seja, acabar com o mito do Papai Noel, enquanto os racionalistas defendiam esse mito e se colocavam como guardiões das superstições. Impactado por esses eventos, Lévi-Strauss, em 1952, escreve um ensaio, O Suplício do Papai Noel, o qual nós discutiremos aqui hoje. Este ensaio se move por duas questões principais. Por que o Papai Noel ganha espaço e por que a igreja vê esse movimento com preocupação? Estas serão as duas principais questões às quais Lévi-Strauss tenta responder. Nós começaremos a discutir essas questões, a discutir esse ensaio de Lévi-Strauss hoje e terminaremos na semana que vem. Eu sou Leonardo Monteiro, este é o Sócio Prosa de Natal. Antes de nos adentrarmos, de fato, no texto e nos argumentos de Lévi-Strauss, é válido que façamos algumas considerações para que a nossa análise não seja uma análise sem contexto. Este livro foi escrito em 1952 e refletia as visões de Lévi-Strauss sobre a sociedade francesa e a sociedade europeia da época. Então, esse livro tem um local e uma data. Não podemos pensar nele de qualquer forma, se formos pensar o Natal do Brasil em 2020. A ideia desse vídeo é trazer a argumentação de Lévi-Strauss de uma forma que seja rica e que permita a reflexão, tanto minha quanto a de vocês. Não necessariamente as ideias de Lévi-Strauss são as minhas. Importante também ressaltar a importância desse autor para a antropologia. Tudo que se escreve depois do Lévi-Strauss ou é em resposta a Lévi-Strauss o criticando e tentando estabelecer um novo paradigma, ou é se filiando às suas formulações. Qual a base das formulações que estão no texto O Suplício do Papai Noel, escrito por Lévi-Strauss? Ele vai trazer duas dimensões, uma histórica e uma estrutural. Sendo que a estrutural é muito mais importante do que a histórica. E por quê? Porque Lévi-Strauss é um antropólogo estruturalista. O que isso significa? Isso significa que ele procura, entre as sociedades humanas, em tempos diferentes, em locais diferentes, em sociedades diferentes, estruturas mentais que sejam semelhantes. Ou seja, a ideia do Lévi-Strauss é que existe toda uma dimensionalidade básica do ser humano que se expressa de forma diferente em sociedades diferentes. É como se em cada sociedade existisse um caleidoscópio. Então todas aquelas pedrinhas e aqueles espelhos são o mesmo material, que seria o cérebro no caso do Lévi-Strauss, que é o mesmo material, se expressa de forma diferente cada vez que se gira o caleidoscópio. E também seria expressado diferente em cada ser humano e em cada agrupamento social específico. Então isso faz com que o Lévi-Strauss possa falar da França dos anos 50, estabelecendo relações com o povo pueblo do noroeste dos Estados Unidos, sem que isso não esteja previsto na sua metodologia. Contudo, isso não quer dizer que a dimensão histórica não tem importância. O Lévi-Strauss a todo momento vai trazer elementos históricos da Europa para reforçar a sua argumentação. Quando você pensa a história, quando o Lévi-Strauss pensa a história nessa perspectiva estrutural, ele não está pensando a história como algo absoluto, como algo que tem uma essência. Então o Natal em si ele não tem essência. Ele tem expressões diferentes, em épocas diferentes, e ele vai fazer parte de uma família de rituais específica que o Lévi-Strauss vai debater. Então voltemos agora ao nosso pensamento para quais foram os processos que levaram à queima do Papai Noel na Catedral de Dijon. Esses processos eles são ali presentes no século XX como um todo, principalmente a influência dos Estados Unidos, que começa a se fazer na Europa depois da Segunda Guerra, um pouquinho antes, mas depois da Segunda Guerra com muita força. A França, com sua tradição de ser um Estado laico e reforçando isso a todo momento, tanto que há uma discussão até hoje na França sobre elementos religiosos poderem ser utilizados ou não em escolas, em repartições públicas, por exemplo, toda a questão do véu, dos crucifixos, de várias coisas. Não é um Estado laico, como aqui no Brasil, o Estado é laico, mas escreve Deus é fiel nas fotos e você sempre terá uma cruz, às vezes, nas escolas e nas repartições públicas. Na França funciona de uma forma diferente, é um Estado laico de verdade.
Então, nas escolas, os presépios não podem mais aparecer, justamente pela questão da religião, mas enquanto que o Papai Noel, enquanto uma figura neutra, né, de religiões tradicionais, ele pode aparecer em todas as escolas. Isso irrita profundamente os clérigos, que começam a fazer campanhas contra o Natal. E são essas campanhas contra o Natal, toda essa tensão no ar, que vai culminar no Papai Noel sendo queimado na Catedral de Dijon. E depois que esse Papai Noel é queimado, a opinião pública se volta contra esses clérigos. Mas vamos pensar um pouquinho como que essa influência dos Estados Unidos chega na França e se faz na França. O Lévi-Strauss vai dizer que essa forma de celebrar o Natal, no qual o Papai Noel aparece como personagem principal, não foi imposta à França, mas sim foi difundida. E para explicar essa difusão, o Lévi-Strauss utiliza um conceito de Kroeber, que é a difusão por estímulo. Então vamos pensar, né, que é o exemplo que ele usa, num industrial de papel de presente francês que viaja para os Estados Unidos e percebe que se faz papéis de presentes específicos para o Natal. Nisso ele pensa numa oportunidade de investimento, na qual vai fazer retorno financeiro para ele, e leva, né, e começa a produzir na França, leva para a França essa produção desses papéis de presentes especiais para o Natal. Uma dona de casa que vai embrulhar seus presentes, vai lá e vê esses papéis de presente. E toda a questão da indústria cultural, da importação dos filmes hollywoodianos e tudo isso vai fazer com que ela esteja predisposta a adotar aqueles papéis de presentes. E logo, esse costume de se celebrar o Natal, de ver Papai Noel, não sei o que, está sendo difundido por toda a França. Outro ponto interessante a ser pontuado sobre as celebrações de Natal é justamente que, apesar de ter traços arcaizantes, né, como a utilização de árvore, a decoração dessas mesmas árvores, toda essa questão, a festa de Natal, como nós a conhecemos, ela é uma festa essencialmente moderna. O Lévi-Strauss vai dizer que sobre os pinheiros, você não tem registros deles sendo utilizados nas celebrações até a Alemanha do século XVII. Né? E a chegada desses pinheiros, a chegada das árvores de Natal na França, vai acontecer só no século XIX. A utilização de visco, outras coisas, remete à Idade Média. Mas é muito importante a gente pontuar isso, que essa ideia de Natal, como nós conhecemos hoje, ela é uma festa, uma celebração, um ritual moderno. E esse ritual, além de ser moderno, é um ritual de convergência, pois podemos pensar em todos os nomes que Papai Noel possui em várias partes do mundo, né? Como Papai Noel, Santa Claus, Père Noël, que é na França. Na Itália tem a figura de uma mulher, na verdade, que não é o Papai Noel. Tem o São Nicolau, mas essas figuras farão parte da mesma estrutura do Natal que nós conhecemos hoje. Essa convergência também aponta para a modernidade desta celebração. Tão moderno é o culto do Papai Noel que apenas no século XX, que a ideia de que ele mora no Polo Norte e dirige um trenó de renas se instala e se espalha. Tanto que a Dinamarca, que administra a Groenlândia, né, conhecida como Polo Norte, pelo menos na época do Lévi-Strauss, tinha que possuir lá um centro postal para receber as cartas endereçadas a Papai Noel e as responder. Eu não sei se ela ainda tem hoje. E aí Lévi-Strauss tenta responder por que a figura do Papai Noel desperta tantas emoções. Sejam emoções boas, sejam emoções de animosidade, como as despertadas nos clérigos de Dijon. Para compreendermos melhor por que o Papai Noel desperta tantas emoções, nós temos que estudar as características dele, encontrar onde que ele se enquadra numa tipologia de uma sociologia, uma antropologia religiosa. Vamos às características. Ele veste vermelho e senta num trono, assim como um rei. É idoso e encarna tanto a benevolência quanto a autoridade dos mais velhos. De forma que o Papai Noel não é um mito, porque ele não tenta passar uma lição, né? Não é uma história que tem um fim, é uma história de tempos passados. Também não é uma lenda, pois não é baseado em fatos reais, né? No mesmo sentido do mito, né? Que seriam histórias que teriam um fim. Ele se enquadraria mais na dimensão das divindades. Ele seria uma divindade a qual uma certa parcela da nossa população, que seriam as crianças, prestam culto. Pois o Papai Noel é um ser sobrenatural, fixado em sua identidade, que aparece dentro de um período específico e possui uma função bem definida. Isso faria dele uma divindade, e uma divindade de uma faixa etária específica da nossa sociedade. Mas,
Se o Papai Noel é uma divindade de uma faixa etária específica da nossa sociedade, nesse ponto a trama começa a ficar cada vez mais interessante, pois os adultos não acreditam nele, mas fazem de tudo para que as crianças creiam nele, né? Fazem uma série de mistificações, falam Papai Noel aquilo, Papai Noel isso, tentam esconder os presentes, não levam as crianças para escolher os presentes, uma série de estratégias para que as crianças acreditem firmemente no Papai Noel. O Papai Noel vai expressar a diferença entre nós, que sabemos o segredo de que ele não existe, e aqueles que não sabem, ou seja, os iniciados na sociedade e os não iniciados ainda naquela sociedade, nos segredos daquela sociedade. Deste modo, nós podemos conectar a ideia de Papai Noel à ideia dos ritos de passagem ou dos ritos de iniciação. Levi-Strauss, dentro da sua antropologia estrutural, irá encontrar nos Katyana, no ritual do povo Pueblo do noroeste dos Estados Unidos, uma forma interessante de fazer um contraste e perceber como que há homologias, semelhanças entre os ritos dos Pueblo e os nossos ritos de Natal. No Katyana, adultos se fantasiam de espíritos, né, uma vez por ano, dançam na aldeia e levam presentes e castigos para as crianças. O Levi-Strauss volta ao ritual dos Katyana várias vezes. Conforme ele for voltando, eu também vou voltando e a gente vai descobrindo mais sobre esse ritual. É importante salientar que mesmo antes do Papai Noel, existiam figuras na França e mesmo no Brasil que realizavam este papel mítico de seres de outro mundo que estão no nosso mundo para punir e para presentear crianças. É o caso do Père Fortat na França, que seria a figura antecessora do Papai Noel, e que podemos pensar aqui como o bicho-papão ou a cuca, né, que trariam esses castigos às crianças levadas. Esses ritos de iniciação, então, esses rituais no quais se invocam esses espíritos para punir ou para presentear as crianças, elas teriam uma função prática na nossa sociedade, então, e nem em outras sociedades, que é o quê? Fazer com que os mais velhos possam manter a ordem e ensinar os mais novos. Na nossa sociedade, todo o tempo, quando a gente quer repreender uma criança, e principalmente quando estamos perto do Natal, nós falamos, você está se comportando mal, desse jeito o Papai Noel não vai te trazer presentes. Dessa maneira, reforçamos a nossa autoridade, reforçamos a ordem social já estabelecida. E além de reforçar a ordem social já estabelecida, restringe a um curto período do ano o período em que as crianças podem demandar presentes. Mas aí nesse ponto a trama se adensa. Mas de onde vem a ideia de que as crianças têm direitos a presentes? E dando um spoiler, isso não será uma inculcação do capitalismo na nossa mente. Mas eu deixo para vocês responderem aí nos comentários o que faz com que as crianças tenham direito a receber presentes. E por que nós temos que restringir isso a um período específico do ano. Tudo isso nós discutiremos na parte 2 desse vídeo, que sai na semana que vem, no dia 23. Se você viu esse vídeo até o final e não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora para não perder a segunda parte. Se você conhece alguém que se interessaria por esse vídeo, mande para a pessoa. E depois vocês podem discutir, tanto a primeira parte quanto a segunda. Não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações para que receba o vídeo da semana que vem assim que ele for lançado. Um abraço e até a próxima!